Querido amigo, com grande privilégio chegamos até você para compartilhar a maravilhosa palavra de Deus. Invocamos as ricas e gloriosas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nesta oportunidade quero começar uma nova série. Vamos pensar sobre o dom que dá dons. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Atos, no capítulo 2, verso 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus Cristo havia morrido, ressuscitado, passaram-se 50 dias. O apóstolo Pedro levantou-se para pregar a palavra de Deus depois que o Espírito Santo veio para inaugurar a era da igreja. As pessoas estavam abismadas porque os via falar em línguas, em idiomas diversos. E as pessoas diziam: como estes que nunca estudaram podem falar estas diversas línguas, pois nós entendemos na nossa própria língua. Como isso pode acontecer? Pedro então explica para todos que eles não estão bêbados, não estão loucos, mas que eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. E Pedro diz então: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus Cristo e vocês receberão o dom, isto é, o presente, receberão uma pessoa que virá morar na vida de vocês. Portanto, o nosso pensamento, o nosso tema é o dom que dá dons. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa divina. Quando pensamos em uma pessoa, pensamos em alguém que sente, em alguém que pensa, em alguém que tem vontade, em alguém que se entristece, em alguém que se alegra. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele disse em certo momento: separai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Portanto, quando pensamos no Espírito Santo, ele é tão Deus quanto o Deus Pai e tão Deus quanto o Deus Filho. Ele é uma pessoa, mas é uma pessoa divina. O Espírito Santo de Deus, ele sempre existiu e sempre atuou. Por exemplo, lá em Gênesis, diz que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus chocava, pairava, preparava o mundo para ser feito, o mundo para ser criado. Portanto, ele já estava lá no Gênesis, quando no capítulo 1 de Gênesis, verso 26, Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Significa este façamos. Ali é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo se preparando para formar o homem. E assim por toda a Bíblia vamos ver quando Sansão, ele em algum momento tem a força de um gigante. Qual o segredo? O Espírito de Deus que se apoderava dele. Assim, o Espírito Santo, ele vai se manifestar ao longo das páginas do Antigo Testamento. E finalmente, diz a Bíblia que quando chegou o dia do Pentecoste, isto é, 50 dias depois da morte e da ressurreição de Jesus, então o Espírito Santo veio para ficar com a igreja para todo o sempre. Ou seja, Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que restaurou o homem, restaurou todas as coisas, que deixou, que levantou o homem. Agora, o Espírito Santo é quem ajuda o homem, isto é, o crente, o servo de Deus, a serva de Deus, a permanecer de pé. Então nós temos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade, o Criador, o Restaurador e aquele que mantém o homem de pé na presença de Deus. O que é que nós podemos fazer em relação ao Espírito Santo? Bem, nós podemos entristecê-lo.
lamentavelmente, diz a Bíblia lá em Efésios 4, versos 30 em diante, que gritarias, blasfêmias, xingamentos, estas coisas entristecem o Espírito Santo. Também podemos resistir ao Espírito Santo. Ele é um cavalheiro, ele não força. Por exemplo, lá em Atos capítulo 7, verso 51, Estevão, pregando a sua mensagem, diz: vocês resistiram no passado e resistem hoje à pessoa do Espírito Santo. Sim, muitos resistiram ao Deus Pai, muitos têm resistido ou resistiram ao Deus Filho e têm resistido ao Deus Espírito Santo. Também, lamentavelmente, podemos apagá-lo, podemos extingui-lo das nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 19 ao 20, vai dizer que não devemos extinguir, não devemos apagar o Espírito Santo das nossas vidas. Mas graças a Deus, porque também nós podemos nos deixar encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18, vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, ou se deixe encher pela pessoa gloriosa do Espírito Santo. O convite, o que Deus espera é que você se deixe encher pelo Espírito. Meu amigo, minha amiga, em relação ao Espírito Santo, você deve saber que ele tem um ministério. O ministério do Espírito Santo se divide em duas partes. O ministério do Espírito Santo para quem não é crente ainda, quem não se converteu ainda, e o ministério do Espírito Santo para quem já se converteu, para quem é crente. Qual é o ministério do Espírito Santo para com aquele que ainda não se converteu? Aquele que ainda não entregou a sua vida a Cristo? O ministério do Espírito Santo para com estes se divide em três partes. Primeiro, ele convence do pecado, convence da justiça e convence do juízo. Ou seja, o Espírito Santo, desde que você nasceu, desde que você começou a ter consciência, ele está dizendo: olha, você é um pecador, você é uma pecadora. E como pecador, como pecadora, você não poderá comparecer diante de Deus. Você precisará, para comparecer diante de Deus, olhar para o sangue de Jesus que te justifica. Ele convence você da justiça de Jesus, ou seja, só o sacrifício de Jesus satisfez e satisfaz a exigência de Deus. E aí ele diz: olha, se prepare, porque você sendo pecador, você estando sem a justiça, sem ser justificado por Cristo, você terá que comparecer diante do juízo de Deus e você, desta forma, será condenado eternamente. Então o Espírito Santo convence a cada pessoa, primeiro, do pecado, você é pecador. Segundo, da justiça, você só pode chegar lá justificado por Deus, coberto pelo sangue de Jesus. E terceiro, você mais cedo ou mais tarde vai ter que comparecer diante de Deus para o juízo. Então você é pecador, vai haver um juízo e diante deste juízo você só será justificado se for lavado pelo sangue de Jesus. Então a mensagem do Espírito Santo é: se deixe convencer, reconheça que é um pecador, reconheça que vai ter que comparecer diante de Deus e que lá diante de Deus você só pode passar no teste, só será aprovado, só entrará no céu se for lavado pelo sangue de Jesus, se for justificado pelo Senhor Jesus. Então é este o ministério do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz que existe um pecado que não tem perdão. Sabe qual é o pecado que não tem perdão? É a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está dizendo: você é pecador, vai ter um juízo e lá só passa quem for justificado por Cristo. E você diz: ah, eu não me importo, eu não ligo, eu não estou interessado, eu não vou me preocupar com isso agora. Então isso é blasfêmia contra o Espírito Santo.
Isto é pecar contra o Espírito Santo, isto não tem perdão. Ou seja, se você continuar resistindo até o dia da morte, então você estará para todo sempre longe da presença de Deus. Por isso, enquanto tem tempo hoje, arrependa-se dos seus pecados. Creia que Jesus Cristo é o único Senhor da sua vida. E você então terá o seu nome escrito no maravilhoso livro da vida. Você terá o seu nome escrito na palavra do Senhor, o livro eterno, o livro daqueles que nasceram de novo e que vivem com Deus. Que você possa experimentar esta pessoa gloriosa que se importa com você, que procura te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se deixe convencer e se converta a Cristo, porque só assim você chegará na presença de Deus aqui na terra e por toda a eternidade. Deus te abençoe. Deus te abençoe.